Olá, boa noite. Nós somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho, e hoje é dia 5 de agosto de 2025, uma terça-feira. Estamos aqui reunidos para o culto da Escola da Doutrina Bíblica, que ocorre semanalmente às terças-feiras, às 20 horas. Temos o nosso culto também de domingo, é o culto da família, às 18 horas. Nós temos um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de culto, e tem um botãozinho também no canto superior direito ao vivo, e aí você entra aqui nesta sala para participar do culto, fique à vontade para participar conosco. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados lá no canal do YouTube Igreja de Interlagos, tudo junto, Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá. Você pode fazer perguntas também, não tem problema. Tem um e-mail que é o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, e aí você fica à vontade de fazer perguntas. Eu também tenho o meu WhatsApp lá, você pode me encontrar lá no WhatsApp. Queria pedir para que você comente, curta e compartilhe e diga de que lugar que você está nos assistindo. Assim, o algoritmo do YouTube vai nos dar alguma relevância aí. E eu agradeço a você por isso. Muito bem. Hoje nós vamos ter o culto Escola da Doutrina Bíblica. Então, você, por favor, se prepare aí com a sua Bíblia. O tema vai ser Aspectos do Viver Cristão, primeira parte. E eu queria fazer uma oração rápida aqui. Você pode acompanhar essa oração comigo. Fique à vontade para fechar os olhos e concordar com a oração, tá bom? Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento tão bom na tua presença, Senhor, que nós podemos nos reunir para aprender de ti, aprender das tuas coisas, entender melhor o teu evangelho, a tua vontade. Peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal. Abençoa a casa da Eliette, que vai trazer a mensagem. Livra a Eliette de todo o mal, abençoa a sua casa toda, seu filho, sua nora, suas netas, e tudo aquilo que a Eliette faz, o Senhor abençoe. Eu te peço, Senhor, no nome santo e soberano de Jesus. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por mais esse dia, né? 5 de agosto, daqui a pouco acaba o ano. Bom, irmãos, então, hoje, como eu disse, né? Como o pastor disse, aspectos do viver cristão, a primeira parte nós vamos falar estratégias. Seria mais ou menos isso o subtítulo, né? Estratégias. Depois, se Deus me der inspiração, a gente vai fazer o 2 ou 3, vamos ver, né? Então, irmãos, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, que muitos de nós já sabemos isso, mas às vezes essa palavra pode ir para alguém que ainda não sabe, às vezes as pessoas questionam muito Deus, porque o mundo está muito conturbado. Aí a pessoa fica, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite tanta injustiça? Por que Deus permite crianças nascerem defeituosas? Por que Deus permite guerra? Por que Deus permite doenças? Como se Deus fosse o governante desse mundo, né? E Jesus, ele deixou bem claro que o reino dele não é deste mundo. Jesus deixou bem claro isso, né? Ele fala assim, o meu reino não é daqui. O reino de Jesus está em outro local, né? Então, este reino aqui é governado talvez pelo Deus desse mundo, pelo príncipe deste mundo, por Jeová, por anjos, por demônios, por hostes espirituais, por potestades. Por isso que é essa bagunça, irmãos, nesse mundo, né?
Se a gente quiser estar com o verdadeiro Deus, a gente tem que sair desse mundo. Sair espiritualmente primeiro e, quando Deus quiser, fisicamente. Né? Mas a nossa cabeça, logicamente, nós temos que nos preocupar com o horário, com o boleto, com o trabalho, com a família, com... Cada um tem os seus afazeres, mas no plano espiritual, irmãos, a nossa vida tem que ter um olhar sublimando tudo isso, estar acima de tudo isso, para que a gente possa contemplar o reino de Deus. Tanto assim que na Bíblia fala que nós estamos assentados em lugares celestiais. E isso é pela fé, isso é espiritualmente, isto é na vivência do plano espiritual, né? Porque materialmente a gente está aqui, certo? E outra coisa interessante, irmãos, além do mundo não ser governado por Deus, nem pelo Pai, nem pelo Filho, nem pelo Espírito Santo, porque Jesus reflete o Pai, e Jesus falou que o reino dele não é aqui, né? Uma outra coisa, como Jesus não governa esse mundo, quem governa esse mundo é Jeová e seus anjos, e para a gente, só um parênteses, Jeová não é o Pai, porque as obras são diferentes, porque as ações são diferentes, porque há dezenas de constatações e provas na própria Bíblia que o jeito, a personalidade e as ações de um é oposta à do outro, né? E pelo fato do mundo não ser governado pelo Pai, o mundo não gosta dos cristãos, de uma maneira geral, irmãos. De uma maneira geral, o mundo não gosta de cristão. Tanto assim que a própria Bíblia diz: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, não fique muito surpreso com isso, né? Isso está, olha, quando Jesus disse, meu reino não é desse mundo, só para quem estiver anotando, é João 18:36. E aqui está falando, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, que também não precisa de abrir, pastor, está em 1 João 3:13. Só se alguém estiver anotando, né? Aquele que gosta de Bíblia, que anota, depois vai conferir os versículos, né? Então, irmãos, muitos de nós somos ridicularizados, né? A gente não é bem visto pelos intelectuais, pelos inteligentinhos, né? Pelos inteligentes, porque não? Ser crente é coisa de ignorante, né? Ou ser cristão é coisa de ignorante, né? Então, o cristão, por ele não ser benquisto, muitas vezes ser odiado, e ele estar vivendo como forasteiro aqui nesse mundo, como peregrino aqui nesse mundo, muitos de nós somos ridicularizados, né? Somos perseguidos, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? Em 2 Coríntios, pastor, se o pastor puder abrir, é que hoje, irmãos, a gente, como sempre, tem muitos versículos, e alguns a gente vai só mencionar, outros a gente vai ler. Tá? Esse aqui eu acho que merece ser lido. 2 Coríntios 4:8. Isso, 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos atribulados. Uma coisa é ser atribulado, outra coisa é ficar angustiado. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Esse versículo, irmãos, é muito importante porque muitas igrejas têm uma postura da inviolabilidade do cristão,
né? O cristão não pode estar abatido, né? O cristão não pode ser atribulado. Está enfrentando luta é porque não está na vontade de Deus, porque se estivesse na vontade de Deus, você não estava tendo essa luta, porque a vontade de Deus, o caminho é reto, é perfeito, é sem nenhuma tribulação. Não é isso que a Bíblia fala, não, irmãos. Muito pelo contrário. Quando fala que nós somos atribulados, quer dizer que vai vir carga pesada em cima de nós, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Porque uma coisa é o cristão estar enfrentando luta, outra coisa é o cristão estar entregando os pontos, desanimado. Vocês veem que tem muita diferença nisso, né, irmãos? E além do cristão lidar com as lutas externas desse mundo que não gosta de cristão, muito menos de crente, né? A maioria dos intelectuais, né? Vocês sabem como é, né? O cristão tem que enfrentar também, irmãos, lutas internas, né? Então, muitas vezes, e nem só cristão, qualquer pessoa, eu não digo isso de cristão, mas qualquer pessoa, cristã ou não, ela é fustigada pela vida, vamos dizer assim, né? Ou com doenças físicas, psicológicas, problemas familiares, problemas de perseguição política, religiosa, problemas de violência urbana, problemas econômicos, dores na alma, né? A ingratidão de uma pessoa que você ama, ou a pessoa ter solidão, injustiça, lutas desiguais, decepções, traições, tanta coisa, irmãos, que pode acontecer, de dores internas, de lutas, né, que a pessoa está travando, mas tudo isso, irmãos, representa lutas passageiras, coisa que passa, né? A decepção vai passar, a perseguição vai passar, né? Isso aí passa. O pior de tudo isso, irmãos, é estar separado de Deus, é dar as costas para Jesus. Porque muitas pessoas, além de tudo isso, ficam revoltadinho com Deus ou com o Evangelho, com a igreja, abandona Deus, abandona Jesus, e aí isso pode ser uma consequência eterna para ele, né? Então, as lutas, as perseguições, as doenças, problema econômico, isso aí, tudo pode ser passageiro. A maioria é passageiro, vai passar. Agora, dar as costas para Deus pode significar uma condenação eterna. E uma coisa é ser passageiro, outra coisa é ser eterna. Acho que todo mundo sabe a dimensão disso, né? E também, irmãos, tem um outro aspecto. Todos nós nascemos separados do Pai. Mas a pessoa fala, não, mas Jesus falou que das criancinhas é o reino de Deus. Eu vou explicar. Por quê? O bebezinho, quando nasce, ele é indefinido do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque ele tem uma pureza moral. Ele é um livro em branco. Essa pureza moral que faz com que Jesus fale, olha, dos tais, dos meninos, dos pequeninos, dos tais é o reino de Deus. Isso não vamos ler, está em Lucas 18, 16. Então, a criança, ela irradia inocência, né? Mas, ao mesmo tempo, a criança carrega dentro dela o egoísmo do velho homem, porque o velho homem está dentro dela, né? É a natureza adâmica que está dentro dela. Ela é pura, ela é inocente, ela é maleável. Por isso que Jesus fala, dos tais é o reino de Deus, porque é a pureza, né? Mas basta uns poucos anos
sem disciplina, essa criança, uns poucos anos sem disciplina, para essa criança se tornar um pequeno ditadorzinho na família, né? Com manha, com birra, com autoritarismo, ficar sapateando no supermercado, porque quer isso, quer aquilo, se a avó não atende, vai lá dar um chute na avó, né? Então, o que acontece? As crianças começam a ter contato com esse mundo e começam a perder a pureza, a inocência, né? E conforme essas crianças vão crescendo, se tornando adolescentes, jovens, a grande maioria se esquece da pureza, né? A grande maioria se separa daquela pureza, daquela inocência, né? E aí vai virar aqueles adolescentes rebeldes, né? Sem misericórdia com os pais, né? De falar para o pai, ó, você não entende nada, eu que sei da minha vida. Quem nunca viu um adolescente assim, né? E era uma criança pura, que dela era o reino de Deus. E esses, a maioria desses, irmãos, que nós passamos por isso também, estão se distanciando de Jesus, né? Porque eles têm grandes ouvidos para ouvir as coisas do mundo, né? E uma surdeza espiritual para ouvir as coisas do Evangelho, né? Então, são poucos os que continuam no caminho, né, de Deus. E com isso, irmãos, com essa separação, né, o jovem ganhando o mundo, né, totalmente alheio às coisas de Deus, ele vai necessitar de se reconectar com Deus. Esse exemplo que eu dei, irmãos, é a vida de 99% das pessoas, né? Talvez 1%, ou menos, não sei, está lá na igreja desde pequenininho, se torna um servo de Deus, mas a maioria se desvia, né? Mesmo filhos de pastores, é difícil, é difícil. Então, por causa dessa natureza e por causa dos apelos do mundo, quase todas as pessoas estão longe de Jesus. E do ponto de vista espiritual, elas estão condenadas, porque a condenação vem pelo afastamento de Deus, né? A condenação eterna. Então, o indivíduo nasce, logicamente, com o corpo formado, só vai crescer, né? Só que a mente dele está em formação. O bebezinho não sabe nada, né? Então, durante a infância, a adolescência, ele vai ouvir muitas coisas, né? Ele terá uma formação intelectual, moral, religiosa, e ele fará a sua escolha, né? O que eu quero da minha vida? Eu quero ser o quê? Eu quero trabalhar em quê? Eu quero casar com quem? Eu quero trabalhar em quê? E eu quero Jesus, que Jesus, irmãos, não é uma imposição. Jesus é uma escolha. Eu escolho, né? Eu escolho andar com Jesus ou não. Eu escolho amar a Jesus ou não. Então, todos terão que optar. Eu opto por Jesus, eu opto por estar longe de Jesus. É uma opção. E ninguém pode obrigar ninguém a fazer essa opção. É só o Espírito Santo para constranger uma pessoa. Senão ela vai decidir pelos valores internos dela, né? Ela saber se ela vai ter ganhos ou perdas. Então, ela vai escolher, né, o que ela quer. Então, esses indivíduos que nascem e já trazem, né, no coração essa semente adâmica de Adão, né? E aí, no final das contas, todos terão que optar por um caminho a seguir, ou estar com Jesus ou renegar Jesus, né? Então, renegando a Jesus, existe um
uma desconexão total com Deus Pai, né? E para se reconectar é necessário se entregar a Jesus, né? E daí um longo caminho, mortificando o velho homem, se entregando verdadeiramente de corpo e alma a Jesus, combatendo as próprias vontades, combatendo o egoísmo, as velhas convicções. Vocês veem, irmãos, que é um caminho, né? A vida cristã é um caminho. E se eu quiser ser um verdadeiro cristão, eu tenho que fazer escolhas, né? Nem sempre fáceis, né? Então, às vezes é escolhas com menos regalias, às vezes escolhas de tem que renegar alguma vontade, às vezes são escolhas que tem que identificar que o caminho que eu devo seguir é o caminho mais estreito. Então, isso tudo tem a ver com uma transformação do indivíduo. Por quê? A vida cristã é ter consciência da grandiosidade de Deus e da nossa pequenez, né? Mesmo a gente sabendo que vamos ter tribulações, vamos ter desavenças, vamos ter problemas, às vezes até familiares, mas nessa caminhada cristã, irmãos, o que interessa realmente é se amamos a Cristo. E nessa caminhada cristã, temos que desenvolver, vocês viram quanta dificuldade é essa caminhada cristã. Então, a gente vai desenvolver algumas estratégias diante de tanta luta, de tanta tribulação. Então, esse viver cristão, a gente vai falar dessas estratégias. Então, por enquanto, só foi preâmbulo, né? Então, a primeira estratégia que nós temos, perseguir os dons espirituais, tá? E 1 Coríntios, não precisa de abrir, pastor, 1 Coríntios 14, 1, fala, seguir com zelo os dons espirituais. É importante, irmãos, porque isso enriquece nossa vida espiritual, né? Então, quando Paulo fez a carta aos Coríntios, ele falou assim, olha, procurai com zelo, procura com muita insistência para você ter os dons espirituais. Segunda estratégia, não estagnar na vida cristã. Irmãos, como é fácil a gente estagnar, né? Quando Paulo, em Filipenses, fala assim, prossigo para alcançar aquilo para que eu também fui preso. Prosseguir, irmãos, é movimento. Quando fala avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Olha que coisa importante, prosseguir. A vida cristã, irmãos, não pode ter estagnação. Tem que ter movimento. Tem que existir essa novidade de vida. A gente não pode estagnar na vida cristã, muito pelo contrário, irmãos. Cada dia, Deus dá novas experiências para nós. Terceira coisa, então, primeiro, perseguir dons espirituais. Segunda coisa, não estagnar na vida cristã. Por isso que Paulo fala, né? Não sabeis vós os que correm no estádio, correi de tal maneira que alcanceis. Então, a gente não pode imaginar uma vida estagnada e que é necessário correr, né? Bom, terceira coisa, fazer a vontade de Deus e não a minha. Então, irmãos, isso tudo são estratégias cristãs. Por que eu estou falando isso? Porque é muito bom a gente fazer a nossa vontade, e é muito ruim não fazer a nossa vontade. Vocês entendem? Que tem que existir, logicamente, um auxílio espiritual do Espírito Santo, mas tem que existir uma predisposição minha também. Eu não posso querer fazer uma coisa errada. Não, olha, eu tenho uma queda para roubar a bolsa de alguém, vamos dizer assim. Tem uma queda para roubar. É brincadeira, tá, irmãos?
Mas vamos dizer que eu fico pensando, olha, eu estou planejando fazer uma situação que vai me facilitar roubar, não sei o quê. Olha, mas se Deus não quiser que apareça um anjo lá na minha frente e fale, Eliette, para. Irmãos, isso aí não é estratégia de Deus. Não é estratégia que vai funcionar. Tá? Então, a gente tem que agir com prudência, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que estar em oração. Por isso que fala, quer abrir, pastor, Efésios 5,15, que fala exatamente de uma das estratégias da vida cristã, né? Buscar ardentemente fazer a vontade de Deus. Efésios 5,15 fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, bobinhos, né? Mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, irmãos, isso tem que ter entendimento. O culto, irmãos, o nosso culto é um culto de entendimento. Por isso que chama culto racional. Não é uma coisa emocional, né? Bom, então, fazer a vontade de Deus e não a minha. 4 aspectos da vida cristã. E isso é uma coisa muito importante, irmãos, ser um propagador do evangelho, né? Então, quando Timóteo, quando em 2 Timóteo fala que pregues a palavra instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade, paciência e doutrina, né? Então, eu tenho que ser um propagador. Tenho uma oportunidade, eu tenho que falar de Jesus, né? Quinto aspecto, irmãos, aprender a descansar em Cristo. E como é difícil, né? Porque às vezes a nossa angústia não deixa a gente descansar em Cristo, né? Porque descansar em Cristo envolve também você ter fé que Ele vai tomar as rédeas da situação, né? Então, quando fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, você está descansando em Cristo. Quando fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que coisa. Descansar em Jesus. Como é difícil isso, irmãos. E temos que aprender. É uma estratégia necessária para a nossa vida cristã, para podermos prosseguir, para podermos derrubar as tribulações. Então, aprender a descansar em Cristo. Isso que eu li está em Mateus 11, 28 e 29. Não precisa de abrir, pastor. Outra coisa importante, irmãos, que tem a ver com descansar em Cristo é nunca abandonar a nossa fé em Cristo, né? Mesmo que as evidências mostrem o contrário, né? Por isso que na Bíblia fala, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A gente tem que ter fé aqui na Terra, que aqui na Terra a gente não vê Jesus. Mas quando a gente estiver lá no céu, depois que Jesus vier e ressuscitar os mortos, que julgar os vivos e os mortos, que formos para o céu, e a gente vai estar com Jesus o tempo todo, não precisaremos ter fé, porque a gente já está vendo, ele está lá do nosso lado. Mas agora necessitamos, que agora nós não vemos. Esse versículo que eu mencionei está em Hebreus 11, 1. Tá? É a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Né? Sétima estratégia, irmãos,
que eu acho muito importante, porque a gente aprende aqui no mundo que tudo é muito relativo. Tudo é muito relativo, não existe nada muito absoluto, porque as coisas mudam, né? E quando você fala de uma coisa imutável, parece que as pessoas não absorvem. Mas Deus não é relativo. Deus, ele é absoluto. Por que que ele é absoluto? Porque ele é infalível, ele é intangível, ele não muda, ele não mente, ele não varia, ele não altera o modo dele agir, ele não altera as suas convicções. Esse é o Deus verdadeiro. E tem deuses por aí que às vezes muda, às vezes é uma coisa, às vezes é outra, mas como não é hoje o escopo do nosso estudo, eu vou falar só do Pai. O Pai, nele não há mudança nem sombra de variação. Esse é o nosso Pai. Tá? Isso está em Tiago 1,17. Não precisa abrir, pastor. Outra estratégia importante, irmãos, saber que no mundo, que é tanta tribulação, tanta dor, tanta luta, nada pode me separar do amor de Deus. Sabe quem pode me separar do amor de Deus? Eu mesmo. Só. A, a, o que pode separar um cristão de Deus é a sua frieza, é a sua negligência, é o seu afastamento, é o seu sentimento de autossuficiência. Isso pode afastar o cristão de Deus. É a revolta com Deus, é a revolta com a igreja, é a valorização de pessoas ou situações ou coisas acima da valorização de Deus. Isso pode nos separar do amor de Deus. Então, todas essas coisas que eu falei, irmãos, parte de mim, ou parte do cristão, né? Então, existe pessoas que se afastam de Deus por causa da sua indiferença espiritual, né? Tudo parece mais importante do que a comunhão com Deus, né? Então, acontecem movimentos na igreja, nada engaja a pessoa, nada estimula muito a pessoa, né? Ela sempre deixa as coisas de Deus, se sobrar tempo, se sobrar disposição, ela não coloca a igreja nem Jesus como prioridade. A prioridade dela é ela mesma. E se sobrar tempo, aí vem Jesus, né? Então, essa pessoa, ela tem que melhorar sua comunhão com Deus, né? Porque quando a Bíblia fala, pode abrir, pastor, Romanos 8:38. Quando a Bíblia fala, irmãos, Romanos 8:38, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, né, o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma criatura, sem ser nós, certo? Nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês veem, irmãos, que nada pode nos separar. E tem muitas pessoas que estão separadas de Deus. Por quê? Porque quem a separou de Deus foi ela mesma, né? Foi a frieza, foi a negligência, foi a autossuficiência, foi a vontade dessa pessoa que é muito forte, não pode se submeter à vontade de Deus. Então, nada de fora pode me separar do amor de Deus, nada. Nem criatura, nem o presente, nem a morte, nada. Nada pode me separar, porque o amor de Deus, ele é muito forte. Mas tem uma coisa que pode me separar do amor de Deus. A própria pessoa, né? Então, isso é muito sério, irmãos. Bom, outra estratégia, nona. O reino de Deus
como eu disse, que é como um desdobramento disso que eu falei. Mas o reino de Deus, ele vai suprir as nossas necessidades, né? Então, o versículo mais básico disso que eu quero mostrar para vocês é aquele que fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, às vezes a pessoa se esquece disso, dessa promessa de Deus. Busque o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E isso é uma estratégia, porque isso tem a ver com fé, né? E o item 10 agora, irmãos. Como lidar com as angústias? Que a angústia, às vezes, vem, né? A gente viu que Jesus, no Getsemane, né, que ele sabia que ele ia passar pela luta da crucificação, ele se sentiu angustiado, né? Mas ser angustiado é uma coisa e ser abatido é outra, né? E ser desanimado é outra. Então, em Romanos, quando fala, né, que Romanos 8:36, pastor, pode abrir, pastor. Romanos 8:36 fala assim, é mais ou menos o que a gente leu agora há pouco, né? O que pode me separar do amor de Cristo, né? Fala assim, por amor de ti, o 36, Romanos 8:36, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para matadouros, do 37. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, irmãos, essa é uma promessa de Deus. Então, nós, muitas vezes, vamos ser entregues à morte por causa das perseguições, irmãos. Deus não via aqui na Bíblia ele falar que vai nos livrar de todas as perseguições, muito pelo contrário. Né? Então, aqui fala, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por que somos mais que vencedores, irmãos? Porque Deus está se referindo na consequência, no porvir, e não naquele momento. E às vezes a gente se foca muito, o nosso foco fica muito naquele momento, a gente não consegue ver o que aquele desdobramento Deus tem preparado para nós. E muitas vezes, por ver só a situação focal, só aquele momento, e não ver o que Deus pode ter preparado a partir daquela situação, muitas pessoas se desanimam, se afastam de Deus, falam, não, mas isso que Deus tem preparado para mim, eu não quero isso. Né? E às vezes Deus tem um plano a partir daquela situação. A vida cristã, irmãos, não é uma coisa linear. A vida cristã, ela tem altos e baixos, e às vezes Deus tem um propósito para tudo. Deus às vezes quer nos ensinar, quer que nós tomamos consciência de quem a gente é, porque Deus já sabe quem a gente é, Ele não precisa de nos testar. Mas às vezes a gente não sabe, e às vezes Deus permite que a gente passe por certos vales, né? Bom, item 11, o último. Nós, irmãos, apesar de tudo isso, de todas essas angústias, de lutas, a gente tem que ter uma coisa em mente. O nosso Deus, Ele nos mandou o Espírito Santo Consolador. E a Bíblia fala que Deus é o Pai de todas as misericórdias e de toda a consolação. Esse versículo é muito bonito, irmãos, a gente tem que ler. Pedir o pastor abrir, 2 Coríntios 1:3.
2 Coríntios 1:3. Então, a gente está vendo, irmãos, estratégias da vida cristã que a gente tem que abraçar, irmãos. 2 Coríntios 1:3 fala assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Irmãos, isso é muito forte. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. A gente tem que buscar, irmãos, esse Deus de toda consolação. Verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Ele. Vocês entenderam? Deus vai me consolar tanto na minha tribulação, que quando eu ver alguém atribulado, eu vou consolar essa pessoa com a consolação que Deus me deu, que abundou tanto em mim que eu posso consolar o outro, né? Então, irmãos, só recapitulando os itens das estratégias, né? Das estratégias para a vida cristã. Primeiro, perseguir dons espirituais e conhecimento, e o conhecimento de Cristo. Segundo, não estagnar a vida cristã, sair do lugar, não ficar parado. Terceiro, fazer a vontade de Deus e não a minha. Quarto, ser um propagador do Evangelho. Quinto, aprender a descansar em Cristo. 6, nunca abandonar a fé, mesmo com as evidências que nos cercam mostrarem ao contrário. 7, saber que as coisas desse mundo são relativas, mas o nosso Deus é absoluto. Não existe nada de relativo em Deus. 8, saber que nada externo a mim pode me separar do amor de Deus. Irmãos, esses são pontos que a gente tem que ter muito firmes na nossa vida como estratégias. 9, o reino de Deus tem que ter prioridade em nossas vidas, buscar primeiro o reino de Deus. 10, como lidar com as angústias, né? Em todas as coisas somos mais que vencedores. E 11, temos que buscar o Deus de toda consolação. Amém, irmãos? Essa palavra que eu trouxe, a palavra está aberta para os pastores. Glória a Deus, Eliette. Benção total. Eu quero esse texto aí. Eu vou querer esse texto aí. Excelente, viu? Muito bom mesmo. Eu gosto desse tipo de estudo porque a base cristã para esse tipo de assunto, ela é uma base muito sólida. Jesus deixou fundamentos profundos sobre essas estratégias que a gente deve ter para fugir das coisas desse mundo, né? Então, todas elas muito bem fundamentadas. Amei, adorei. Uma benção, Eliette. Glória a Deus. Amém. Valdo? Pastor Valdo? Então, irmãos, é bom, né? A gente sempre está meditando com relação à nossa vida cristã, né? Conforme, né, foi passado e colocado para a gente que esse mundo nós realmente teremos, né? Os momentos difíceis, né?
Eu gosto de dizer o seguinte, tanto é que o céu não vai ser aqui, né? Vai ser em outro lugar, porque aqui é isso mesmo, né? As coisas, elas acontecem mesmo, né? Mas é só a gente crer, porque o que está na palavra se cumpre, né? Nós temos a garantia, essa garantia, se está escrito, ela se cumpre, né? Conforme o apóstolo Paulo dizia também, né? Que de todos o Senhor livrou, né? Então, o Senhor vai estar cuidando de nós, sim. Até os fios dos nossos cabelos são todos contados, né? E então, se a gente está passando por algum momento difícil, né? É um momento que a gente tem, às vezes, você que está passando por um momento difícil, talvez você nunca vai ter essa oportunidade de se aproximar mais do Senhor, né? Eu me aproximei mais do Senhor foi quando não tinha mais nada, não tinha perspectiva nenhuma de vida, não tinha nada, só tinha o Senhor, só tinha a Bíblia, praticamente, né? Foi onde eu tive um crescimento muito grande, tive que viver na dependência do Senhor Jesus, e hoje eu vejo tanto que aquilo foi importante para mim, e que eu espero de não ter perdido, né, essa oportunidade de eu crescer ainda mais. Quando o apóstolo Paulo falava, né, quando estou fraco, aí sou forte, né? Amém. E então não entristece, não, né? Em meio a essa situação difícil, aproveita bastante, sabe? Ora ao Senhor, conversa com Ele, conversa com o Espírito Santo, né? Pede o Espírito Santo para estar cuidando de você e não perca essa oportunidade, né? Eu creio que uma pessoa que passar por aqui e não passar por momentos assim difíceis, eu creio que ele vai perder a oportunidade de se aproximar mais do Senhor. Aquele missionário Wesley, né, inclusive, ele que é o que deu início àquela igreja wesleyana, tem a igreja wesleyana que é baseada nos ensinamentos de Wesley. Ele teve um período da vida dele que tudo estava dando muito certo para ele, tudo dava certo, ele pregava, sabe, as pessoas se convertiam, né? Ele era muito bem recebido nos lugares que ele ia, e ele ficou preocupado, falou, mas gente, a hora que ele lia, né, na palavra, é o servo do Senhor passando às vezes por momentos difíceis, né? E ele ficou preocupado com aquilo. Numa dessas viagens que ele estava fazendo, ele desceu do cavalo, né? Teve um momento de aquebrantamento, ele ajoelhou, orou, Senhor, será que está acontecendo alguma coisa de errado comigo, né? E nessa hora, ele levou uma pedrada, uma pessoa estava passando, ele viu ele orando, né? Essas pessoas que não gostam dos crentes, né? Viu ele orando, jogou, ele levou aquela pedrada. A hora que ele levou a pedrada, ele, glória ao Senhor, ouviu a minha oração, né? E montou no cavalo e continuou. Então, sabe, irmãos, é assim, creia no Senhor Jesus, né? Confie nele, né? Confie na sua palavra, e mais ele fará, com certeza. Pastor Weber? Glória ao Senhor Jesus, essa palavra é maravilhosa, né? Isso aí dá um ânimo para os irmãos, né? A Bíblia é perfeita, né? O Novo Testamento é maravilhoso, né? Que você pega o Novo Testamento, eu sempre, quando eu tenho meus problemas, eu olho para Paulo e falo, meu Deus, né? Que probleminha tão pequenininho que eu estou tendo, né? Em vista do que o apóstolo Paulo passou, né? Aí eu olho para Pedro, a mesma coisa. Eu olho para Tiago, meu Deus, né? Olha o que Tiago passou, já de cara ele já sofreu o que sofreu. Eu olho para Estevão. Então, meus irmãos, é assim, né? Só que todos eles
Todos eles, que eu sempre falo, o Senhor Jesus não livrou o Estevão das pedras, o Senhor Jesus não livrou o apóstolo Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo, o Senhor Jesus Cristo não livrou Paulo de ser degolado, mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus livrou eles do fogo do inferno. Então, o que importa para nós, irmãos, é isso, a gente ser livre do fogo do inferno. O mais, nós estamos aí para enfrentar, assim como o Senhor Jesus enfrentou, né? Nos deu o exemplo, enfrentou aquela cruz. E glória a Jesus, né? Vamos enfrentar também, igual ele, e crendo, que a irmã, um dos pontos que a irmã colocou é a fé, né? Nunca perder a fé, muito pelo contrário, né? E quando a fé estiver amolecendo, olha para João, que ele passou, né, na ilha de Pátimo. Não, queridos irmãos, é a bênção, né? Porque o mais importante ele nos dá, que é a alegria que é por dentro, né? A alegria do Espírito Santo. Isso aí é que importa para nós. E o mundo está todo no maligno. Já deixou claro, né? O mundo está todo maligno. Se nós estamos aqui no meio do maligno, aqui, a gente pode esperar muita coisa disso aqui, não. Agora, o Senhor Jesus nos garante a vida eterna, né? Então, uma coisa que nós temos que nos alegrar, porque nós somos participantes das promessas do Senhor Jesus Cristo, né? Outra promessa, irmão, que ele teve para você e que você pode ter certeza que vai acontecer na tua vida, é rios de água viva vai fluir do teu ventre. Aí você pode ter certeza. E o mais, o mundo é assim mesmo, né? Glória ao Senhor Jesus, né, por essa palavra maravilhosa. Glória ao Senhor Jesus pela vida da irmã Eliette, né, que eu sempre estou orando pela irmã, para Jesus continuar colocando essas bênçãos maravilhosas na boca da irmã, para trazer para nós, né, para fortalecer a nossa fé, para abençoar a nossa vida. Então, glória ao Senhor Jesus pela tua vida, irmã Eliette. Glória ao Senhor Jesus. Amém, irmão. Amém, queridos. Vamos encerrar aqui o culto para a gente poder terminar a gravação. Só um minutinho. Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por esses ensinamentos tão importantes e tão ricos que podem nos auxiliar, estratégias que podem nos ajudar a viver longe das coisas deste mundo, Senhor. Agradeço pela tua bondade em nos dar todo esse conhecimento e esse ensinamento. Agradeço a vida da Eliette, Senhor, que o Senhor possa abençoá-la, livrá-la de todo o mal. E, Senhor, abençoa a todos os irmãozinhos que estão aqui e aqueles que não puderam também comparecer, Senhor. Peço isso no nome santo e soberano de Jesus. Amém e amém.